por mais esse encontro com os nossos irmãos, Pai, que buscam, Pai, a Tua palavra, buscam a Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar, que juntos nós possamos aprender algo que venha de encontro com a nossa necessidade, Pai. Nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos. Essa parte aqui, eu não sei se a gente. Falei para o Daniel que eu estou meio confusa, porque eu estou dando essa matéria aqui no presencial e para vocês. Eu não sei se a gente já aprendeu essa parte aqui. Alguém pode me ajudar? Já, professora, foi dia 5, aprendendo a fazer. Então, nós estamos ainda no aprendendo a fazer, mas essa parte aqui que a gente falou sobre Jesus, que ele foi servo, já aprendemos, né? Ah, sequência? É uma sequência, porque nós estamos a gente já aprendeu a ser, né? A conviver, nós estamos no fazer. Então, é uma sequenciazinha. Eu acho, eu não tenho certeza. Eu acredito que nós paramos no 3. Ah, então tá. Então vamos lá. Aprendendo a conviver. Eu faço uma confusão aqui, porque eu estou preparando essa matéria para 2 turmas. E eu não sei se eu parei em vocês, eu falei, eu vou preparar tudo, porque eu não sei, né? Então vamos lá, no 3. Então, a gente aprendeu aqui, né, que nós somos servos, porque Jesus, nós temos que olhar sempre para Jesus. Voltando só para uma recapitulada, do nosso desenvolvimento pessoal, a nossa preparação para servir o nosso Deus e para viver nesse mundo de uma forma que agrade a Ele, e também sendo parecido com Jesus, sendo pessoas úteis, tanto para a sociedade onde a gente vive, nossa família, e também a gente ter essa plenitude de vida, ter uma satisfação. Então, nós precisamos de crescer, de se desenvolver, e para isso, o nosso parâmetro é Jesus, né? E é incrível que ele diz que para a gente ser grande, a gente tem que ser servo. Com Jesus é diferente desse mundo, né? Esse mundo a gente quer ser grande, então a gente luta com as nossas próprias forças e se mata para obter coisas, para ter fama, para ter sucesso, para ter dinheiro. E Jesus, ele disse assim, que se a gente quiser ser grande, a gente seja servo. Ele esvaziou de tudo que ele tinha para vir aqui e se tornar servo, e a própria palavra de Deus diz que por esse fato, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, quando tudo se encerra, você olha de quanto que Jesus vai ser exaltado e de uma forma assim que todo olho vai ver, né? Todo olho vai ver Cristo sendo exaltado. Muito bem. E para ser grande, seja criado. Para ser o primeiro, seja escravo. Então, essa é a filosofia de Jesus. Temos que ser motivados pelo amor. Que a Milka disse que nós paramos no 3. Temos que ser motivados pelo amor. Então, Deus é amor, né? Se nós vamos se desenvolver tendo como parâmetro Jesus, então nós temos que entender que Ele é amor. E não é que Ele tem amor, Ele é o amor. E tudo que a gente faz tem que ser motivado pelo fato de que Ele nos amou primeiro e que nós devemos amar como Ele amou. E como Ele amou, Ele deu a vida. Eu até acho que comentei isso, não sei se foi aqui ou na outra sala, mas amar é dar a vida em favor das outras pessoas. E a vida é tempo, é a nossa energia e a nossa inteligência. Eu sempre repito muito isso quando eu dou aula, porque isso compõe a nossa vida, o nosso tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo agora juntos nunca vai voltar esse tempo para trás.
né? Só vai daqui para frente. Então, quando a gente dá um pouco do nosso tempo, ou você gasta tempo fazendo algo para alguém, então você está dando um pouco da sua vida. Quando você usa da sua inteligência que Deus te deu, a capacidade de pensar, de fazer coisas, né? E você para que isso possa ser útil para alguém, então você está dando um pouco da sua vida. Jesus, ele deu a vida mesmo em sacrifício em favor das pessoas. Agora nós podemos dar a nossa vida em sacrifício vivo, santo, agradável. E Jesus diz que Deus diz que ele se sente cultuado quando é o nosso culto racional, quando nós fazemos isso, oferecemos a nossa vida em sacrifício vivo. E usamos né? Somos motivados. Por que você está fazendo isso? Porque eu amo, eu quero dar. Porque você sente vontade de fazer isso. Às vezes tem coisa que a gente nem sente vontade de fazer, né? Que não é assim tão agradável em fazer, mas a gente faz porque o amor é dar a vida em favor de alguém. E às vezes para a gente gastar o nosso tempo em alguma atividade que a gente nem gosta tanto, mas a gente sabe que é necessário para que outra pessoa venha conhecer Jesus, que outra pessoa venha a ser beneficiado por aquilo, para aquele ato, isso aí é dar a vida em favor dos outros. Então, tudo que a gente fizer, se for motivado pelo amor, esse amor que Deus nos ensinou, então ela vai produzir frutos. O fazer, fazer tem a ver com obras, né? Com coisa que você. Isso aí que a gente faz não é para. A nossa salvação já foi dada pela graça. Mas as nossas obras, ela vai mostrar a nossa motivação, né? A nossa obra vai mostrar o tanto que a gente ama o nosso Senhor. O número 4, né? Aqui tem um versículo aqui, né? João 5,19 e 6,38. Quem tá com esse versículo aí aberto ou fácil para ler para mim? Ninguém? Não trouxeram a Bíblia para a mesa da aula de estudo. Tem aí, Daniel? A minha está aqui. Então lê para mim, Deus, A minha por favor. também. 5,19. Então Mas Jesus, lê, cada um lê uma. A minha tá aqui 5, também. João Olha, 5,19. tá. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que o filho, por isso mesmo, não pôde fazer coisa alguma, senão vir fazer, se não o... Ixi, tô horrível de ler. Se não ouvir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Desculpe, é porque o óculos está ruim? Não, tá ótimo. Isso aí mostra pra gente que aqui a gente está lendo o de cima, né? Esse aqui acho que a gente leu na última aula. Aí eu aqui Sim, também estou com óculos. Mas esse é um bom versículo para mostrar que Jesus, ele entregou a vontade dele, a vontade do Pai. A vontade do Pai é que a gente ame uns aos outros, né? E ele fez aquilo que ele viu o Pai fazer. E a gente é motivado em fazer as coisas olhando o que Jesus fez aqui, né? Tá bom, então não precisa ler esse outro, porque eu estou enxergando também distorcido aqui, Nilson. Mas foi bom ler esse versículo, né? Se a gente quisesse achar versículo para esse, motivação pelo amor, a gente pode ver que Jesus nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Que o amor é dar a vida em favor de seus amigos. E tem muito versículo, né? Que
fala sobre o amor, porque Deus é amor. 4, somos estudantes, não alunos. Qual a diferença? O aluno, ele vai lá, recebe o ensino, talvez porque ele foi matriculado lá na escola, que hoje em dia até, né, existe a lei, que se você não matricula o seu filho, a Neuza, que é professora, ela me corrige se eu estiver errado, mas dá até encrenca lá com a Conselho tutelar, tutelar. né? Assim, é isso mesmo. Então, o aluno vai lá, né? Se ele não for, além de aluno, um estudante, aquele que quer buscar aprender, ele vai ali e sai do jeito que ele chega e não desenvolve o tanto que ele pode desenvolver. Então, no nosso desenvolvimento pessoal, nós temos que ter sede, vontade de aprender coisas profundas. A gente não pode ser como o apóstolo Paulo fala em Coríntios, como aquela pessoa que não pode sair do leite, tem que continuar na mamadeira, porque não consegue digerir alimento sólido. Nós temos que sair do raso e aprofundar na palavra de Deus. Mas para isso nós temos que dispor do nosso tempo. Isso é amor, amor a Deus. Gastar aquele tempo, eu não falo assim, perder um tempo fazendo isso. É errado essa frase. Nós temos que gastar, investir um tempo para que a gente possa sair dos rudimentos e aprofundar nas coisas de Deus, né? Aprender as coisas mais profundas. Por quê? Porque a gente vai criar raízes, e quando virem as tribulações, nós vamos ter força para vencer as dificuldades e permanecer firme. Então, quem fica no raso é igual árvore plantada em terreno que tem muita areia. Quando vem um vendaval, ela cai e as raízes ficam tudo para cima. Então, nós precisamos de ser estudantes, ser interessados em aprender, devemos ser automotivados em aprender e crescer. Você sabe que eu vejo isso aí como como? Deixa eu achar uma palavra aqui. É como se fosse uma epidemia, sabe? Chega a ser tanto, mas é assim, é mais ou menos isso. Eu tenho visto muitos, mas muitos servos de Deus, pessoas que estão até velho na fé, estão em algum ministério, até pastorado. A pessoa vai perdendo ela não é automotivada em aprender e desenvolver. E o que acontece? Ela sai dali da congregação dela e ela vai para um campo missionário. Chegando lá, você tem que ser automotivada a buscar, aprender, e você tem que amar Deus e que falar, Deus, agora nós estamos aqui, nós dois, e eu preciso do Senhor, e eu vou buscar o Senhor, eu vou aprender demais de Ti, eu quero ter essa comunhão com o Senhor, porque não tem ninguém agora para me motivar, para me incentivar, eu preciso de ter essa motivação que vem do Senhor e me automotivar a aprender a crescer. E isso não tem acontecido muito, porque o que acontece não se preocupando em ler a palavra, em ter essa comunhão com Deus, em se aprofundar, e ela vai se enfraquecendo, e muitos volta do campo missionário, volta derrotado, entristecido, geralmente culpados, sente culpado por não conseguir aquilo, mas é a hora da pessoa mais ler a palavra de Deus, porque você está ali longe da comunhão dos irmãos, começando um trabalho longe da sua terra natal, então você tem que trabalhar muito isso. Quem está
pensando nisso, quem for ver essa aula depois, está pensando em ter um ministério, e sair, né, daquele lugar que você está e ir fazer missões em outro lugar, a pessoa tem que aprender a estudar sozinho mesmo, quando não tiver ninguém, se automotivar, buscar em oração, Deus, faz isso por mim, me mantenha motivado a aprender, crescer, a desenvolver pessoalmente em todas as áreas da minha vida, tanto espiritual, emocional, física, crescer como Jesus cresceu, porque você vai estar longe da comunhão, e se você ficar ali só lendo a Bíblia para preparar uma mensagem ou uma aula, você vai enfraquecendo até o ponto de ir minguando o ministério, sua vida. E tem pessoas que voltam do campo missionário, voltam quase que desviado, quase como se fosse desnutrido. Sabe quando aquela pessoa que fica tempo sem comer e fica desnutrido? Então, isso aí a gente tem que colocar, nem que você não vai para o ministério, você está ali na tua cidade mesmo, e vai passando os anos, né? Passa aquele primeiro amor, aquela paixão que você estava quando você se converteu, e você começa a ficar acomodado, né, no seu relacionamento com Deus, você não se aprofunda, você não descobre, porque se você lê a palavra de Deus todos os dias, estudar, ouvir esse contato com a palavra de Deus, esse que nós estamos tendo hoje e outras, né, quando você estuda, aprofunda mais, o que vai acontecer? Você vai tendo mais intimidade com Deus, você vai descobrindo coisas novas sobre Deus, o Espírito Santo vai te iluminando a sua mente, e você vai tendo, olha só, eu nunca tinha passado por essa passagem bíblica, mas eu não tinha percebido isso, olha que legal, vou anotar aqui, e você vai usando aquilo lá para ensinar outra pessoa, e você vai crescendo, tá? Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, a gente manter motivado. Tem dia que a gente não está, e eu sei, porque eu também sou um ser humano, pecador igual vocês, todos nós somos, então tem dia que a gente está, né, sem motivação, desanimado, então você ora, você faz igual, eu sempre falo para meus alunos aqui que eu tenho algumas passagens bíblicas que você deve ter também, que funciona como se fosse, sabe aquele remédio de emergência que você precisa tomar rapidinho, como se fosse um soro, né, para dar aquela energia rápida que você está precisando. Então, você vai lá, um energético, né? Eu não tomo energético, não, eu morro de medo deles. Mas é como se fosse, tem gente que toma isso, né, para dar energia, para ficar acordado, mas é como se fosse uma vitamina, uma coisa que você precisa rápido, não dá para você fazer um tratamento homeopático até fazer efeito aquilo lá. É um negócio que você precisa que faça efeito rápido, então você tem eu sempre gosto de Filipenses 4, que fala, alegrai-vos no Senhor, e repito, alegrai-vos. Então, quando eu estou meio para baixo, eu vou ler aquele Filipenses 4, eu leio aquele capítulo, me dá uma energia. Gosto também do Salmo 40, Salmo 40, que fala, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Aí eu já começo a me sentir amada de Deus, que Deus se inclina assim, se abaixa, igual um pai se inclina para ouvir o filho. Aí pronto, já começo a ficar empolgada, me animo. Então, procura um conselho que eu vou dar para vocês, para você se manter motivada, acha algumas passagens bíblicas, anota lá na sua Bíblia, anota na capa, né? Que aquilo ali é a sua pílula de vitamina, quando você está de automotivação. Aí, quando você estiver meio para baixo, você vai lá e lê, e lê, e lê até Deus falar no seu coração. Aí você vai melhorar essa parte de ser motivada a aprender, a crescer, a vencer as batalhas.
porque nós somos discípulos e não somos mestre. Um só é mestre e nós somos irmãos. Quem estava com a Bíblia àquela hora, que não leu, lê para mim, por favor. Então, nós temos um mestre maravilhoso. Jesus, ele foi mestre por excelência. Tem um livro que eu gosto muito, que se vocês achar, às vezes você acha ele na internet, que chama Pedagogia de Jesus. Olha, é incrível, fantástico o livro. E mostra Jesus como mestre. É muito bom esse livro. Alguém já leu aqui? Nunca leram? Tenta achar na internet esse livro. Às vezes você tem, ele tem em PDF, que chama Pedagogia de Jesus. Eu já até dei aula com esse livro. Muito bom mesmo. Então, somos discípulos e não mestre, porque é um só. Eu espero que vocês consigam achar. Se eu achar eles, eu vou mandar para vocês lerem. Quem gosta de ler é muito bacana, é excelente, tá? Quem pode ler para mim Mateus 23, 8 e 9? Eu leio, professora. Obrigada. Foi o Lê para versículo da mim. vez passada, né? Que eu li o mesmo. Uhum. 8 e 9, né? Isso. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Muito bem. Então, nós temos um mestre, e o mestre, nesse sentido, essa palavra aqui, é traduzida, ela está falando de professor mesmo, né? E você vê na Bíblia que Jesus, ele é chamado de mestre, ele não, você não vê ele ser chamado de outra coisa a não ser mestre. Às vezes, Senhor, mas é mais, é o mestre, o mestre, o mestre. Mestre quer dizer professor, aquele que ensina. Discípulo, alunos, né? Seguidores. Então, é assim, um é o nosso mestre, nós não precisamos de mais nada se a gente voltar os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração para o nosso mestre. Pode passar, Daniel. Aqui no celular a letrinha está mais pequenininha ainda. Pode passar, Daniel. Aí, já passou. É que tá tudo tão igual que nem eu tô enxergando aqui. Nós estamos no 6, tá? Somos pastores, líderes, no caso, né? Estou falando de um modo geral, homem e mulher. Somos pastores, líderes, condutores, e exemplo. Aqui tem várias palavras que eu vi errado, o Daniel arrumou no outro lá, e eu acho que não foi arrumado aqui. E exemplos do povo de Deus. Não somos manda-chuva. Esse termo aqui o pastor João usava muito, né? E esse estudo aqui é uma apostila dele mesmo, dessa aula que eu fiz quando eu estudava no seminário. E ele falava, ele tinha esse termo de manda-chuva. Manda-chuva é aquele que é o chefão, né? Que as pessoas gostam de ter status e como é que fala? De ter um cargo, né? Para se parecer maior do que os outros. Mas, na verdade, ser pastor é guiar o rebanho de Deus. O rebanho não é nosso, de Deus. Liderar é liderar o trabalho que é de Deus. Conduzir as pessoas ao rebanho de Deus. Né? E nós somos exemplo, porque quem vai na frente, o líder, o pastor, o condutor, ele vai na frente e os outros liderados vão seguir ele. E ele tem que seguir a Cristo, porque senão ele vai conduzir para um lugar errado.
Então, nós não temos que ficar mandando nos outros, né? Porque o rebanho não é nosso. 1 Pedro 5, 2 a 7. A Raquel, pode ler para mim? Sim, vou ler. Tá. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Muito bom, né? Até o Esse 7? versículo. Até o É 7, até- né? Vamos é. continuar. Humilhar-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Muito bom essa passagem bíblica, porque ela mostra qual é a finalidade, né, pelo qual Deus coloca a gente como líder, e às vezes você se torna líder de algum ministério, nem foi ninguém que te colocou, é uma coisa assim que Deus foi te colocando aos poucos, quando você vê, você já tem seguidores, porque não existe um pastor sem rebanho, não existe líder sem liderado, condutor sem ninguém para ele conduzir. Então, você acaba que Deus te coloca lá para você ser o modelo, né? Assim como Cristo é o nosso modelo, e você vai na frente apontando para Cristo, não apontando para você mesmo, mas sempre apontando, olha, igual o João Batista fez quando Jesus passou, ele falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí está ele, ó. Ele falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Agora chegou, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora é com ele que é o sumo pastor, né? A hora que o sumo pastor se manifestar, nós vamos receber a coroa de glória simplesmente porque você se manteve firme, você soube conduzir o ministério que Deus te colocou na sua mão. Todo mundo tem um ministério. Você fala, mas agora eu não estou fazendo, não estou tendo ministério, não. Se você está cuidando da sua família, está sendo seu ministério no momento. Se você está fazendo isso, Deus, ninguém que serve a Deus, nenhum filho de Deus fica, não tenho nenhum ministério. Então, se você está apenas cuidando da sua família, cuida bem da sua família, mostra Deus dentro do seu lar, que você já vai estar fazendo, servindo a Cristo, porque começa no nosso lar, o nosso ministério. Eu acho interessante que a Bíblia fala de várias coroas que a gente tem prometido para os salvos. E uma delas é essa coroa de glória, que vai ser dada para as pessoas que obedecem essa passagem bíblica. Olha que legal, né? Então, conduz direitinho aquelas pessoas que Deus colocou nas suas mãos, seja filhos, seja outros jovens, crianças, quem tem ministério com criança, o que Deus colocou na sua mão para fazer, faz de todo o seu coração, porque quando o sumo pastor, que é Cristo, né? Ele se manifestar, nós vamos receber a coroa de glória. Essa coroa é dada para quem faz com excelência a obra de Deus. 7. Não devemos desejar os elogios do povo, nem cobiçar os primeiros lugares entre os homens. Elogio, eu sou super a favor de elogio faz bem, né?
Tem até uma frase que fala que a gente deve elogiar os outros em público e corrigir, chamar atenção no particular, porque as pessoas gostam, sim, de ser elogiado, mas nós não podemos fazer, e essa não pode ser a nossa motivação, né? Porque se ela for a nossa motivação, vai ter uma hora que a gente vai fazer as coisas assim, ninguém tá vendo, parece que ninguém tá vendo. Vai passar desapercebido, mas nós temos que sempre pensar que Deus vê tudo que você faz. Ele conhece as intenções do seu coração, e isso aí alegra a gente, isso dá um ânimo, né? Esse aí deveria ser um dos pontos que nos motiva a continuar. É que se ninguém perceber aquilo que você fez o melhor que você podia e não foi notado, Deus viu e Ele vai te recompensar com a sua coroa de glória, tá? Deixa eu ver aqui. E nem cobiçar primeiros lugares, né? Assim, depois de um certo tempo da nossa vida em servir a Cristo, você vai vendo que no começo do ministério você quer, às vezes, ser notado, você quer que os outros reconheçam o seu trabalho, e com o tempo, quando você vai amadurecendo espiritualmente, você vai vivendo coisas, vai sofrendo, vai apanhando da vida aqui, né? E se você perseverar, você vê assim, olha, aquilo que eu estava almejando não faz nem sentido para mim, né? Então você vai deixando, passa a vez para quem está querendo isso, eu não estou querendo isso mais. A maturidade, o desenvolvimento pessoal faz você a ser feliz em estar servindo a Cristo. Não importa se alguém achou legal, se alguém elogiou, se alguém reconheceu, você vai sentir essa alegria de estar agradando o coração de Deus. Só isso aí já é a tua recompensa, né? E aqui, nosso dever é preparar nossas vidas para conduzir o rebanho de Deus. Eu falo que todo mundo tem um rebanho. Uma dona de casa, uma mãe, ela tem o seu rebanho, começa lá na tua casa. Conduzir os seus filhos a Cristo quando pequeno, desde pequeno, né? Desde pequenos até quando eles estiver velhos, você pode saber, se você estiver vivo, eles vão te procurar. Se você for uma mãe que ama Deus e que vive na comunhão, um relacionamento com Deus, se o filho estiver em apuros, eles vão procurar você, né? Assim como o Timóteo, ele foi ensinado pela avó e pela mãe. Eu acho lindo isso, ele se tornou um grande servo de Deus. E então eu acho que a gente precisa de valorizar esse rebanho que Deus colocou. Às vezes é um rebanho de crianças, às vezes é um rebanho de adultos, né? A gente só vê como o pastor da igreja tem um rebanho, mas às vezes nós que somos um membro da igreja, nós podemos ter alguém que está olhando para a gente, para o nosso exemplo, e esperando o nosso alimento, que a gente prepara um alimento espiritual para entregar para essas pessoas, para elas também crescer. E no futuro, elas também alimentar alguém, fazer a mesma coisa que a gente fez para elas. Então, esse objetivo da gente aprender a fazer as coisas, aprender a fazer, é no sentido da gente preparar com excelência a nossa vida, para que a nossa vida seja uma carta, né? Uma carta viva de Deus para quem nos relacionamos. Quem pode ler para mim o Timóteo 3:17? Quem está aqui? A Lídia. Pode ler, Lídia. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
Tá vendo? Isso aí é maturidade. Quando você está preparado para fazer a boa obra. A boa obra é a obra de Cristo, a obra dele é isso que eu falei, desde a tua casa até onde você vai, para onde você for. É estar preparado, né? Vamos passar então para frente. Depois vocês vão ver de novo esse slide, né? Se tiver alguma dúvida, coloca lá. Se tiver um comentário, faça. A Lídia quer falar? Pode falar, Lídia. Lidinha, cadê você? Estou aqui. Pode falar, minha filha, minha querida. Então, assim, a senhora fazendo esse comentário e eu pensando, né, que estamos preparados para conduzir o rebanho, né? É lá no 7 isso, né? Não é fácil. É um preço que a gente paga muito alto, em todos os sentidos. E quando eu digo isso, está preparada, porque muitas vezes, professor, assim, essa semana eu ouvi uma frase assim, né? A irmã Lídia, quando ela fica no osso, no osso, mas é porque eu gosto, assim, de ser correta nas coisas que eu faço. E quando eu estou no meio de alguém que eu escuto assim, alguém mentir, descaradamente, eu sei que é mentira. Você não E aguenta. hã? Você não aguenta. Não, eu não aguento. Aí eu fico no osso realmente, né? Nem na carne, né? Porque é muito difícil. Então, tudo aquilo assim que eu presencio é a causa de tudo, porque a gente tem que conduzir a nossa vida, tem que estar certinho, né? E tudo. E quando eu vou falar essas coisas, sempre tem alguém que ignora, que diz, ah, mas não tem ninguém perfeito. Eu digo, sim, não tem mesmo, mas a gente procura a perfeição, procura todo tempo tá bem, fazer o bem, porque isso vai repercutir, né, muito. Então, é aquilo que sempre a senhora fala, o testemunho. É Deus que dá, sim, mas a gente tem que mostrar, estando bem, com nossas contas, né, dívida em dia, nossos pagamentos, tudo em dia, e sempre que for falar. Então, quando eu digo assim, tá preparado para conduzir, eu vejo de um modo geral, esse rebanho. Então, eu quero assim, para eu mostrar que eu sou a melhor, é para mostrar que eu sou correta, que eu sou direito, também, né? Como ainda agora há pouco a senhora falou uma coisa bem interessante, que tudo que for fazer, né, priorizar o amor, isso quer dizer que eu honro com os meus compromissos, porque eu amo aquela pessoa que me vendeu e ela quer receber. Quem pede emprestado, né? Você tem que pagar e em nenhum momento mentir, porque a gente sabe das consequências que vêm. E é muito difícil, aí às vezes sim, eu me entristeço, eu fico um pouco afastada, porque eu digo assim, eu vou me contaminar de qualquer forma se eu ficar no meio, mas eu tenho que falar, eu tenho que dizer o correto, como eu sou. Então, quando diz assim, conduzir a rebanho dele, né? Ter responsabilidade, né, de sermos maduros e perfeitos, olha. Então, nós não somos mais crianças. Se a gente vive tanto tempo, né, no Evangelho, pregando uma coisa, tem que praticar. Gostando ou não, a pessoa querendo ou não ouvir, é por aí. Não que eu seja melhor, não que eu queira mostrar isso para todo mundo, eu nem me importo. Agora a senhora falou uma coisa muito importante, a elogio é bom, mas eu nunca fiz, sabe, assim, nada do tipo para ser reconhecida pela pessoa que não faz corretamente. Eu faço as coisas para ser reconhecida pelas pessoas que tentam praticar o mesmo que eu pratico.
E não para aquelas pessoas, porque a gente nunca vai ser reconhecida mesmo. Então, eu até gostaria, assim, que a senhora enfatizasse mais um pouquinho sobre isso, se não der tempo hoje, numa outra aula, sabe, assim, em como conduzir, de que forma, de que maneira eu posso conduzir esse rebanho, né, que foi lá no item 7, não foi esse? E Foi. foi. Então, é assim, não é fácil, professora, não é fácil. É muito difícil. Falar por falar, a gente ouve a senhora falar, e eu sei que isso custa caro, assim, toda uma preparação, sabe, assim, tanto da sua parte como espiritual mesmo, é toda uma preparação. Mas fazer por fazer, eu não admito. Fazer por fazer, para mostrar para alguém que eu sou capaz, para dizer que eu sou melhor do que o outro, nada disso me enche o ego, sabe? Nada disso. Então, é assim, a gente tem, lá no finalzinho diz, né? Ser maduro e perfeito, maduro naquilo que faz, por aquilo que nós estamos, pelo tempo que nós estamos. E perfeito, sim, naquilo que nós fazemos, é o que nós estamos tentando, né? Chegar, ser perfeitos mediante tudo isso. É o preço, É, por é aí. isso mesmo. Obrigado, Lídia, pela Obrigada, contribuição. senhora. Legal. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é o que a gente está vendo nesse slide aqui, ó. Como fazer isso, né? A Lídia falou como conduzir as coisas. É aquilo lá, guarda isso que eu vou falar agora, olha. Tudo que você for fazer, a gente está aprendendo, o tema é aprendendo a fazer. Tudo que você for fazer, escreve na sua anotação, tem que ser motivado pelo amor. E o amor o que é? É dar a vida em favor das pessoas, elas merecendo ou não. Como Jesus, com a própria palavra diz que Jesus nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ele deu o primeiro passo. Então, primeira coisa, fazer tudo motivado. A nossa motivação é o amor. É o amor. O amor, não aquele sentimento, né? Ah, eu gosto dessa pessoa, isso aí é afinidade. Tem a ver com gostar de alguém. Amor não é um sentimento. Você pode ver que eu não coloquei quem fez aula de saúde emocional, eu não coloquei o amor como uma emoção, embora todo mundo trate o amor como uma emoção. É porque eu acredito, pela palavra de Deus, que o amor é uma decisão. Você decide amar a pessoa e fazer. E outra coisa né, depois de fazer tudo que você for fazer, motivado pelo amor, e fazer, pôr em prática, experimentar. Hoje eu quero fazer isso, nem que eu não estou afim de fazer isso, mas eu vou fazer algo que eu demonstre o amor de Cristo para alguém. E você vai ter que trabalhar, igual a Lídia falou, não é fácil, às vezes não é gostoso, às vezes a gente fala, eu não quero fazer isso. Mas aí você pede a ajuda de Deus e fala, Jesus, o Senhor é o meu modelo. Porque eu acredito que Jesus não foi gostoso para Jesus ele deixar a glória dele lá no céu, né? Num lugar perfeito, maravilhoso, e descer nesse mundo cheio de pecado, pessoas desdenhando dele, afrontando, e ele veio aqui, ele resistiu até o momento dele entregar a vida dele na cruz, e ele disse, a minha vida ninguém me toma de mim, eu dou livremente, então é ele que deu a vida por nós. Tudo foi feito pela vontade dele, ele quis agradar o Pai, e porque ele também nos amou, ele amou, e esse amor dele, a gente não estava fazendo nada legal que despertasse um sentimento nele assim, nossa, como eu gosto deles, olha, eu tenho muita afinidade com essas pessoas, porque eles são muito, eles estão fazendo alguma coisinha assim errada, mas
Não é nada disso. Foi tudo encerrado, a Bíblia fala, foi encerrado debaixo do pecado. Então, Deus olhou aqui, viu a podridão, viu a gente cambaleando e caminhando para o abismo, para o inferno. E ele resolveu parar esse movimento que estava levando que todo mundo estava caminhando rumo ao inferno. E ele veio e ele foi a trava ali. Ele falou: olha, eu vou entregar minha vida por, por amor a eles e vou livrar eles dessa situação. Então, a gente está ali preparado para fazer a boa obra. A gente tem defeito, nós vamos, até enquanto a gente estiver nesse corpo, nós vamos ter problema com pecado, às vezes a gente sai do sério, porque pessoas, elas irritam a gente, não é fácil, não. Mas a gente vai vivendo um dia de cada vez. Cada dia você entrega a sua vida para Cristo e fala: Cristo, me ajuda a ser mais parecido com você, com o Senhor. Então, coloca no meu coração o que eu tenho que fazer hoje, que eu manifeste o teu amor a alguém, a alguma pessoa. E você vai trabalhando assim. Você vai, cada dia, isso daí é um processo. A gente não vai de uma hora para outra ficar assim. Tem dia que você não está motivado a fazer isso, tem dia que você está chateado, mas aí no outro dia você se revista faz igual eu falo para vocês, coloca lá a pílula da motivação. Né? Não é para toda obra, então, meu Deus, é buscar mesmo e respirar e dizer, é assim. E depois ainda volta até, né, a falar com aquela mesma pessoa e, é muito bom. Eu acho é bom. Quando a gente consegue, é muito bom, não é? Não vale a pena? Se vale, uma sensação assim inexplicável. É muito bom. Então, se não tivesse nem Deus ainda prometeu uma coroa de glória para quem né, fizer essas coisas. Mas eu penso que só a satisfação que a gente tem, a alegria da gente estar conseguindo fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, que é conduzir as pessoas a Ele, mostrar o amor dele através da nossa vida, que a gente seja a carta ali, uma carta viva, que as pessoas vão olhar e ler e ver, Cristo me mandou essa carta através dessa pessoa. Só de você pensar nisso, já vale a pena, né? Já vale muito a pena, mas mesmo assim você ainda tem a sua coroa. E é aquilo que eu falei, quando você estiver desanimado, não querendo fazer nada disso, porque vai ter dia assim, a gente é humano e eu tenho dia que eu fico assim, eu não quero fazer isso, eu não quero ir lá, eu não quero isso. Daí eu oro, falo, Deus, olha, o Senhor precisa me ajudar, porque eu quero fazer isso, mas assim, a minha carne não quer, mas meu espírito quer, então o Senhor vai me ajuda. E aí, quando eu vejo, eu estou lá fazendo aquilo e estou alegre, volto para casa tudo feliz, falo, olha, não é que foi muito bom? Então, tudo que você faz motivado pelo amor de Cristo vai valer a pena, vai valer a pena, tá? Então, olha aqui, olha, acabamos aqui 22 horas, vamos parar por aqui, porque eu não quero cansar vocês, tá? Vocês já tiveram 2 aulas hoje. Então, nós vamos parar nisso. Nós vamos começar no 9, tá? Anota aí no caderninho de vocês, para vocês ajudarem eu aqui, porque eu tô. Depois do Covid, minha cabeça ficou meio. Aí eu misturo todas eu misturo todas as coisas aqui, mas aí a gente parou no 9. Vou anotar aqui também. Então, olha, gente, é isso. Vamos guardar esse ensinamento hoje. Vamos fazer tudo motivado pelo amor de Cristo, porque daí você não vai desanimar. E se você desanimar algum dia, você vai ler na Bíblia e procurando as suas pílulas de automotivação. E que o meu é Salmo 40,
Filipenses 4, e você deve ter o seu, anota lá e você corre lá e lê, pelo menos para passar aquela fraqueza que você... É um soro, é uma vitamina. E daí você continua e ora e clama a Deus e você vai conseguir. Alguém quer falar alguma coisa para encerrar essa aula? Ninguém? Todo mundo quietinho hoje? Puxa vida, a Milka tá quietinha, quer falar nada não? Todo mundo quieto, a Meires. Ah, tá só ouvindo hoje, né, Milka? Tá bom. A É Lídia o tá com a mão... frio. Tá frio aí, gente? Em Piracicaba tá. É. E aí, mas lá no Pará tá calor. Ah lá, meio falando que tá calor. Aqui, a gente tava, para nós, estava muito calor. Olha, a Milka disse que não. Estava muito calor aqui, insuportável. Assim, 30 e poucos graus. Rondonópolis deve estar quente lá, né, mesmo? Mas, assim, para nós estava quente demais, 36, 38. A gente não passa por esse calorão. Aí agora veio uma frente fria aqui, e hoje eu não sei quantos graus tá, mas eu já vi falar que hoje de manhã estava 14 graus. Então, estava calorão a semana passada, estava dando aula para vocês e suando na testa. Então, eu tô amando, porque eu tô acostumada com frio, eu gosto de frio, sabe? Mas tá ótimo, tá maravilhoso, né? Tudo dá em graça. Então, eu quero deixar um abraço para vocês, bem apertado, que vocês são mulheres. Olha, eu estou vendo aqui que a nossa aula, tirando o Daniel, está repleto de mulheres, e as mulheres, elas são determinadas a seguir a Cristo. Vamos continuar assim, né? Vamos continuar assim, pedindo para que mais e mais mulheres e homens queiram Eles estão seguir a Cristo. liderando em tudo. Era assim na época de Jesus também, né? Tinha muitas mulheres seguindo Jesus, as últimas na cruz e as primeiras no túmulo quando ele ressuscitou. Então, legal isso, né? Mas que... Ah, o Rafa tá aí ouvindo, Mauro. Ô, Rafa, desculpa, viu? Beijo para você. E eu falando, eu não sabia que você estava aí, mas então, olha, temos dois homens aqui, ó, valorosos, o Rafa e o Daniel, que está aqui comigo toda sexta-feira, tá? Que Deus abençoe a vida de cada uma, final de semana, a igreja de vocês, onde vocês congregam, que seja uma bênção e que essa semana seja uma semana na presença do Senhor, num relacionamento cada vez mais íntimo, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe, falem do Senhor. Um beijo, viu? Com Deus.